Mais uma vez estamos aqui para falar sobre quadrinhos e literaturas. Será um post, espero, mais curto, porque estamos chegando ao fim. Tinha que dar um fim porque é muita coisa legal para você falar sobre esse universo, esse enamoramento entre novelas gráficas, quadrinho e literatura, por outro lado. O que eu andei garimpando agora foi um material muito interessante que saiu na década de 70. Fui buscar longe isso para mostrar para vocês que já vinha há muito tempo fazendo algo nesse sentido de pegar a literatura de autores, principalmente no nível de terror, para adaptar para quadrinhos. Essa interação entre escritores de quadrinhos de terror e escritores de literatura de terror é muito estreita. Vocês não sabem quanto isso é estreito. Então eu peguei aqui uma história dificílimo. Esse autor, que é um ilustrador, Bernie Wrightson, fazer roteiro. É incrível, mas eu consegui uma história, uma adaptação que não poderia vir de outro escritor também incrível, massa, que é Harold Philip Lovecraft. Lovecraft ele é responsável pela cosmologia dos mitos, dos Cthulhu Myths, né? Os mitos de Cthulhu. E ele tem um conto chamado Ar Frio. O Bernie Wrightson achou tão massa esse conto que fez esta HQ na revista Cripta. Mais precisamente no número 2 eu consegui. É incrível essa história. Se eu pudesse, se eu fosse editor, eu pegaria tudo da Creep, e Cripta, principalmente Cripta, que tem a seleção de material muito bom, e compilaria. Mas enquanto isso, o que nós temos aqui é um conto falando. Esse conto é magnífico, em que é de um sujeito que habita um hotel ou uma casa antiga, e seu companheiro de quarto, ele vem, ele é um cientista meio que isolado e não tem muita relação com as pessoas e tal, mas ele consegue com o seu vizinho de baixo, um rapaz jovem, até essa relação. Só que o rapaz jovem começa a observar que o local onde ele está é muito frio e tal. Bem, não vou entrar em detalhes porque senão eu vou entregar o conto do Lovecraft, mas quem quiser e puder, se tivesse uma maravilhosa HQ aqui do Bernie Wrightson, com a adaptação do Bernie Wrightson, escrita e ilustrada por ele, recomendo imensamente. É impressionante, é na revista Cripta do Terror. Não vou mostrar o final, porque o final já entregaria metade da história, né? Mas fica a dica. Essa poderia ser o post só da Cripta, porque eu acho fantástico a Cripta. A Cripta, ela pegou a ideia bíblica dos Cavaleiros do Apocalipse, que é peste, fome, guerra e morte. E tem um quinto cavaleiro, que seria o Cavaleiro Branco, né? Que nós teologicamente sabemos, fazendo uma análise, seria Cristo, né? Mas Cristo seria o que ia trancafiar os cavaleiros. Mas essa história, a proposta foi feita por um roteirista muito obscuro, mas que escrevia muito na década de 60 e 70, e se eu não me engano ele faleceu, o Bud Lewis, que eu estou fazendo um artigo sobre esse cara, que ninguém nunca viu, mas, pessoal, ele trabalhava com um cara genial chamado José Ortiz. José Ortiz é o cara, pra mim, me influenciou, e se eu fosse qualquer... Os caras falam de Jim Lee, Jim Lee é uma porcaria, bicho. Olha só isso aqui, ó. Cara, é nesse nível, com papel ruim, o José Ortiz e tal. Ó o material do cara, meu. Ele é genial, é uma história incrível, falando o quê?
sobre a guerra na época de Napoleão II, se eu não me engano, no terceiro, em que a guerra ficou tão grande, que começou as pessoas a passarem fome e tal. Aí aqui, né, menção ao canibalismo e tal, a fome que fazia com que os homens virassem verdadeiros animais, no sentido de querer sobreviver, mesmo que tem que matar o próximo para sobreviver e tal. E é belíssimo, José Ortiz é impressionante para terror. Olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem, fenomenal. José Ortiz é impressionante. Bem, temos outro aqui, continuando por este caminho, aquele era sobre a fome, temos a peste. Também dos Cavaleiros do Apocalipse e tal. É impressionante isso aqui. Eu recomendo a todos poder ler. Novamente, parece que o roteiro continua sob a batuta sempre do Bud Lewis, e o ilustrador é o José Ortiz. É impressionante. A gente fala muito do Jim Lee e tal. O Jim Lee, me perdoe, mas os caras, se eu chega aos pés, não, me perdoe, eu sei que eu vou fazer muita gente ficar com raiva, mas sou fã do José Ortiz. Sou fã de carteirinha, desde a década de 80 que eu tenho esses quadrinhos aqui. Eu dizia, esse cara não me impressiona, são raros desenhistas que chegam a esse nível. Ele faleceu também, infelizmente, é da turma do Joe Kubert também, né, do saudoso Joe Kubert. E temos, finalmente, eu devo a vocês que essa é a primeira sobre a guerra. Aqui nós temos só sobre a peste e a fome. E o Quarto Cavaleiro, né? E a guerra é justamente no primeiro número, que é caríssimo, e eu não tinha grana para comprar na época, mas quem quiser me doar, eu estou aceitando. Bem, tá aqui. A morte. Fechamento com chave de ouro. Isso aqui. É uma adaptação da Bíblia, mas incrível. O Bud Lewis, esse roteirista, ninguém... olha só esse plano aqui. Pessoal, é um show. É dois caras no exercício da maestria, do talento, da virtuoso que está aqui. O Bud Lewis e o José Ortiz. Eles dão um show. É impressionante. Essa série aqui, os americanos mais velhos sabem do que eu estou falando. Isso daqui, antes ainda estava sobre o censo americano e tal, das comics e tal, Comic Code, mas assim, teve gente que é impressionante a história. Não é história de terror, é uma história que tem um sentido humano e moral impressionante. E cara, eu não vou abrir também a última página porque vai entregar a história, mas olha, o grau de requinte do cara é impressionante. E eu fico aqui com vocês para mostrar rapidamente isso e fazer essa análise. Talvez um futuro eu vá falar só sobre análise. Eu queria só mostrar para vocês que tem esse material, viu? E espero que vocês tenham gostado desses três momentos de apresentar esse material e que nos encontramos numa próxima. Talvez para eu falar justamente de roteiros que roteirista que ninguém acha, que não está no mainstream, não é Alan Moore, Neil Gaiman ou o Grant Morrison, Garth Ennis, mas caras que fizeram também coisas impressionantes. Espero lhes encontrar na próxima. Até mais. Manda